podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Este Senhor que é digno de glória, digno de louvores, digno de toda honra, porque a Ele pertence todo o poder, toda a majestade, toda a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Digno és de glória E louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, porque és grande, tu és soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre as milícias celestes, como lemos ainda há pouco aqui. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra.
amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Vamos ainda ter oração de louvor. Irmã Val, glória a Deus, louvando neste momento, agradecendo a Deus pelos cânticos, por tudo até agora. Pai amado que está nos céus, te louvamos, Senhor, por estar reunido aqui na tua casa, Pai, para escutar a tua palavra, Senhor, louvar a ti, Pai. Te agradeço por tudo que tu fizeste em minha vida, Senhor, por livramentos que tu tens nos dado, tantos que nós nem sabemos, ó Pai. Abençoa a minha família, Senhor, os meus filhos. Te agradeço pela minha saúde, que a cada dia, Senhor, tu vai me levantando e vai me guiando, Pai, para que eu possa sempre, Senhor, seguir a tua palavra. É assim que te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para ouvir o ensinamento do Senhor para nós esta noite. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Esta carta, como eu tenho dito aos irmãos aqui em várias ocasiões, é o maior tratado teológico da Bíblia. É uma espécie de teologia sistemática da Bíblia sobre a salvação. Romanos capítulo 11, nós vamos ler os versículos 33 ao 36. Já ouvimos pregações nesse texto, certamente aqui na igreja, em outras ocasiões, mas nós vamos ver hoje mais alguma coisa que o Senhor sempre tem a nos ensinar quando meditamos na sua palavra. Diz assim o cântico de louvor e adoração de Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, o que nós realmente sabemos sobre Deus? Qual é o nosso conhecimento sobre a majestade de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre a onisciência de Deus? A gente conhece esses termos, palavra, onisciência. O que é onisciência? É o que sabe todas as coisas. Mas será que a gente para meditar nisso? Que o único ser que sabe todas as coisas realmente é Deus. Mas será que nós meditamos na abrangência desse conhecimento de Deus? Como nós falamos no domingo passado, nós ficamos profundamente tristes quando ouvimos as pessoas na igreja dizer expressões tais como: Deus me falou, Deus falou ao meu coração, Deus me disse, Deus é quem cuida de mim, Deus é quem cuida da minha vida. Quando nós sabemos que essas pessoas não conhecem nada sobre Deus e sobre a sua palavra, nada ou quase nada, pouco ou quase nada da palavra de Deus. Sabemos que o Deus dessas pessoas, na maioria dos casos, é um Deus manipulado por elas mesmas, é um Deus manufaturado, é um Deus Papai Noel, que fica passando a mão na sua cabeça, enquanto elas ficam afagando a barba branca do velhinho. É mais ou menos esse o Deus das pessoas. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus das Escrituras. Esse Deus é
totalmente diferente do Deus das Escrituras. Esse é um Deus falso. É um Deus que as próprias pessoas constroem para o seu afago próprio, para os seus prazeres próprios, e usam esse Deus como uma espécie de idolatria do que seria o Deus verdadeiro. Nesse trecho nós lemos, podemos ver aqui o apóstolo Paulo, o mais instruído dos apóstolos. O homem era doutor na lei, explodindo em adoração a Deus, um Deus incompreensível para ele mesmo. O próprio apóstolo, doutor da lei, esse Deus era incompreensível. O que Deus revelou a ele é uma coisa tão estupenda, tão extraordinária, que ele explode nesse louvor aqui. Ó, profundidade da sabedoria, da riqueza. Meu Deus, que coisa impressionante. O doutor na lei dizendo isso. Talvez esta seja a maior manifestação de adoração e de louvor a Deus que há em toda a Bíblia. Talvez seja essa a expressão de Paulo aqui. Por que Paulo teve essa explosão de louvor e adoração a Deus? Porque um pouco antes, do capítulo 9 ao capítulo 11, termina aqui, ele falando sobre a salvação. Eu já expliquei isso para você no domingo passado, alguma coisa sobre isso. Ele falando sobre a salvação, ele chega ao ponto de explicar a esses irmãos romanos aqui, que o que aconteceu para que nós fôssemos salvos, a forma como se deu a morte de Jesus, ele chega a dizer que foi Deus mesmo quem colocou os judeus em desobediência para que Jesus fosse morto, a fim de que nós, que éramos gentios, fôssemos enxertados na salvação. Aí ele explode, depois de explicar tudo isso, ele diz, ó, a profundidade de riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus. Era como se ele dissesse hoje, eu costumo dizer, meu Deus do céu, como é possível entender um negócio desse? Que coisa impressionante! Esta é a razão, e não é sem razão, a admiração do apóstolo, depois de ele explicar bem detalhado ao longo dos capítulos anteriores, especialmente do 9 ao 11, como se deu a nossa salvação, especialmente a dos gentios, porque os judeus já eram povo de Deus eleito desde lá de Abraão, mas os gentios não. E ele explica aqui como foi que esses gentios foram enxertados pela graça de Deus, de acordo com o propósito eterno de Deus, porque ele prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas a tua família, Abraão. Não apenas os hebreus. Que coisa impressionante. O apóstolo Paulo chega a explodir nesse cântico de louvor e adoração diante de tão grande conhecimento que não cabia na cabeça, digamos assim. É grande demais isso para mim. E nós? O que é que nós realmente sabemos destas coisas? Será que a gente medita nisso? Qual a profundidade do nosso conhecimento da sabedoria de Deus? O que é que nós sabemos de verdade sobre Deus? Será que o nosso Deus não é esse Papai Noel fajuto que a gente idolatra como se fosse o Deus da Bíblia? O que é que nós sabemos sobre os seus desígnios eternos que Paulo revela aqui porque recebeu essa revelação? A forma como nós fomos enxertados na oliveira, na videira. O que é que nós sabemos sobre os juízos de Deus? O que é que nós sabemos sobre os desígnios, os decretos de Deus? Se esses desígnios e esses decretos são eternos e nós simples mortais. O que é que nós sabemos sobre isso? Nada, irmãos, se não for pela revelação de Deus na palavra. Portanto, essa historinha de Deus me disse aquilo, Deus me carrega para cá, Deus me leva para lá. Não é o Deus da Bíblia. É um Deus de qualquer pessoa. Ele faz isso com qualquer um. Deus leva e traz qualquer um da criação dele. Seja crente ou não, macumbeiro ou não, satanista ou não, é Deus quem conduz qualquer um para qualquer canto. Seja através do diabo, mas é Deus quem conduz. É Ele o Senhor da criação. É Ele o Senhor da criação. Agora, o Deus dos salvos, o Deus daqueles que explodem
em adoração a Deus, dizia: oh meu Deus! Esse é o Deus da Bíblia. E só pode explodir em adoração verdadeira a esse Deus incompreensível, aqueles que têm a compreensão, mesmo limitada, porque somos limitados e não podemos entender o Deus infinito. Somente os que têm essa revelação na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não há qualquer conhecimento de Deus, a não ser o conhecimento cultural que todo mundo tem de qualquer divindade. Irmãos, eu tenho explicado para vocês aqui, já houve quem dissesse que eu era um herege porque digo isso. O diabo não abençoa ninguém, irmãos. Quem abençoa todo mundo é Deus. Há poucos dias atrás nós vimos aí a procissão da Penha, Nossa Senhora da Penha. As pessoas levando casinha, levando um braço de madeira, levando... Aquelas pessoas foram curadas de verdade. Aquelas pessoas ganharam a casa de verdade. E na cabeça deles quem deu foi Nossa Senhora da Penha. Foi não, foi Deus. Nossa Senhora da Penha nem existe. Quem deu foi Deus. Como é que Deus faz isso? Não sei, não cabe na minha cabeça, não sei explicar. É graça de Deus. Quem abençoa é só Deus. Demônios, espíritos maus, falsos deuses, isso não abençoa ninguém. Só quem abençoa, e detalhe, quem amaldiçoa é Deus. Não existe outro ente no mundo que tenha esse poder, não. Só Deus. E eu só conheço isso através da palavra. Porque eu sou muito abençoado por Deus. Aquela mulher da procissão da Penha também foi. E você tem a cara de pau de dizer que ela é condenada ao inferno e eu sou salvo. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ela foi abençoada com a casa, você foi também. E agora, qual é a diferença? A diferença está em você conhecer a Deus ou não. A diferença está em Deus ter lhe dado esse conhecimento ou não. Em Deus ter se revelado a você ou não. É só essa a diferença. E quando Deus se revela a nós, nós o conhecemos. Mesmo a ponto de gritar como Paulo: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso é grande demais para mim. Mas eu sei, porque Ele me revelou. Como o salmista também diz, isso é profundo demais para o meu conhecimento. Isso é maravilhoso demais para o meu conhecimento. Mas Deus me deu essa revelação, então eu sei. Como Paulo também diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem é que eu creio. Não é um Papai Noel de barba branca. Olha, irmãos. Ó profundidade de riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Sabe o que é insondáveis? Aquilo que não se pode sondar, aquilo que não se pode pesquisar. Não dá, eu não sou finito, eu não tenho como pesquisar o infinito. Basta a gente lembrar das profundezas dos mares. O homem não pode chegar nas profundezas dos mares. Ele arranja aí válvula, cápsula, tudo no mundo que ele faz que a tecnologia ensina, mas só vai até um determinado ponto. Se ele ultrapassar aquele ponto, a cápsula explode com ele dentro por causa da pressão do mar. Ele não pode perscrutar nem as profundidades do mar. Imagine se ele pode perscrutar Deus. Oh, profundidade, quão inescrutável. Inescrutável é isso. Eu não posso perscrutar, eu não posso pesquisar Deus, a não ser até o limite que Ele mesmo se revelou a mim na sua Escritura. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor? Eu não posso conhecê-los, a não ser até onde o Senhor me revelou. E o Senhor me revelou, é isso que Paulo estava dizendo e ensinando aos romanos. E o Senhor me revelou que foi eu não sei entender isso, mas foi o Senhor mesmo quem pôs os judeus em desobediência, para que eles matassem a Jesus, a fim de que nós fôssemos salvos. Eu não sei entender isso, meu Senhor, mas eu sei que foi isso que aconteceu, porque o Senhor me revelou. Pronto. É isso que Paulo está dizendo aqui. É por isso que me explodiu nesse louvor e adoração aqui. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, eu não posso entender os teus caminhos. E Deus disse isso lá através de Isaías. Olha, meus caminhos são muito mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos muito mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês venham só até onde eu mandar. Vocês venham só até onde eu
disser. Uma vez ele disse isso para Moisés também, e Paulo repete aqui em Romanos. Olha, Moisés, olha. Moisés estava passando do ponto, chateando Deus, digamos, disse, olha Moisés, olha. Pare aí. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Como nós dizemos numa linguagem de hoje, Deus disse para Moisés, fica na tua. Fica na tua. Eu sei até onde eu vou abençoar e quem eu vou abençoar. Deus é Deus. Eu não posso entender esse Deus. Eu só entendo até onde Ele se revela. Mas até onde Ele se revela eu tenho que saber se eu de fato sou crente. Senão eu vou adorar um Deus Papai Noel, uma Nossa Senhora da Penha, que é a mesma coisa. O Deus dos crentes, na grande maioria de qualquer igreja, não é diferente de Nossa Senhora da Penha. É um Deus ídolo, do mesmo jeito de Nossa Senhora da Penha. Do mesmo jeito do Exu, lá do Candomblé. O caboclo não sei o que lá do Candomblé. É o mesmo Deus. É um Deus que não é o Deus revelado na Escritura Sagrada. É um Deus que você mesmo formatou conforme os seus desejos. Conforme as suas carências emocionais. Há alguns casos na Bíblia, irmãos, que são bem ilustrativos dessa verdade. Homens santos da Bíblia que cometeram esse erro de achar que Deus era o Deus que ele imaginava que era. O mais ilustrativo, o mais significativo é Ló. O homem que Deus começa o livro dizendo que era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. Pois é, esse homem íntegro, reto e justo tinha um Deus Papai Noel. O Deus que ele conhecia e o Deus que ele adorava era o Deus que ele mesmo formatou. Não era o Deus verdadeiro. Então nós vemos Jó. Eu disse Ló, mas é Jó. Jó, aquele do livro Jó. Nós vemos Jó, depois de todo o sofrimento que ele passou, sem entender por que aquele sofrimento, nós vemos Jó reivindicando diante de Deus, mas peraí, Senhor, eu sou reto. E era mesmo? O Senhor disse que era mesmo, detalhe. O Senhor disse que ele era reto mesmo, que ele era íntegro mesmo. Pois é, só que ele começou, eu sou reto. Eu nunca botei meus olhos numa moça. Quem diz assim, eu nunca adulterei, meu Senhor, nem com os olhos. Eu sou homem íntegro. Por que eu estou passando por tudo isso? O que foi que eu fiz de errado? Quem diz, não é justo. Não é justo o que eu estou passando. Faltava a ele essa profundidade de riqueza do conhecimento e da sabedoria de Deus. Aí o Senhor diz isso para ele. Escuta aqui, meu amigo. Quem é esse que escurece os meus desígnios? Quem é esse que está falando sem saber o que fala? Quem é esse que diz palavras sem conhecimento? Isso era Deus perguntando para Jó. Quem é você, rapaz? O que é que você sabe sobre mim? Cinge, pois, os lombos como homem. Sabe o que quer dizer isso? Vista-se como homem. Você está falando como um bebê. Você não sabe nada. Vista-se como homem. E então eu te perguntarei. E tu me responderás. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tu tens algum entendimento. Jó 38, de 2 a 4. Deus pergunta muito mais coisa para ele. Deus deixa ele muito mais no chão. O que é que você sabe sobre mim, seu Jó? Para estar falando besteira? Para estar achando que eu lhe devo alguma coisa? E é isso que Paulo está perguntando aqui. Depois de dizer, profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 34. Foi isso que Deus disse para Jó. O que é que tu sabes sobre mim, rapaz? O que é que tu sabes do universo? Isso vale para nós, irmãos. O que é que você sabe sobre Deus? Que Deus é esse que você adora? Se não estiver de acordo com a Bíblia, não é o Deus da Bíblia. É um Deus falso, que você mesmo inventou, que você mesmo formatou, que você mesmo manipulou, e você mesmo manuseia. O Deus de acordo com as suas carências emocionais. Outro trecho ilustrativo encontra-se em Romanos capítulo 9, onde Paulo explica sobre a doutrina da predestinação. O apóstolo, prevendo que haveria questionamento sobre essa doutrina da predestinação, sobre essa dura verdade que Deus escolhe uns e não escolhe outros, Ele escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Isso está claro na Bíblia. Então o apóstolo interpela como se estivesse conversando com alguém. Ele diz, escuta aqui, meu amigo. Quem é você para discutir com Deus? Ninguém discutiu com o apóstolo, não. Ele estava dando um ensinamento. Como ele já sabia que esse ensinamento era duro demais e sabia que haveria refutação, alguém ia dizer, que Deus é esse? Aí ele já diz, escuta aqui, meu amigo. Quem é você? Quem é você? O que é que você sabe sobre Deus? Quem é você para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Você é objeto. Deus é o Criador. Você é a criatura. Deus é o Criador. Como é que pode a criatura perguntar para o Criador: por que você me fez assim? Romanos 9, versículo 20 em diante, ele fala sobre isso. O apóstolo está perguntando: você sabe quem é Deus, meu amigo? O que é que você sabe de Deus? Você já pensou que Deus é o Criador e mantenedor, aquele que mantém todas as criaturas, inclusive você, e que Ele faz isso não é por sua causa, não. É por causa da glória dEle. Ele é fiel a Ele, como nós cantamos aqui. Ele é fiel à glória dEle. Ele é fiel à palavra dEle. Ele prometeu a Abraão que ia abençoar todos os povos da terra. Não é todo mundo, não. É de todos os povos da terra. Ele ia trazer os dEle. Pois Ele vai fazer isso e não é por sua causa, não. É porque Ele prometeu. E aqueles a quem Ele prometeu, Ele vai se revelar. Onde? Na Bíblia. Aqueles a quem Ele se revelar vão buscar o conhecimento dEle, a ponto de gritar como Paulo: ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu não posso, meu Senhor, compreender essas coisas, mas eu sei que é assim. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que eu estou diante de um Deus todo-poderoso. O problema é que a arrogância do desgraçado do homem pecador não permite que ele faça isso. Ele acha que é alguma coisa e que Deus deve alguma coisa a ele. Percebe, irmãos? Como a única atitude correta diante das coisas que Deus faz, a única atitude correta é nos humilhar diante dEle e dizer: ó Senhor, eu sei que Tu és Deus. Eu não compreendo, meu Senhor, por que estão acontecendo essas coisas na minha vida. Eu não compreendo por que o desemprego. Eu não compreendo por que a separação. Eu não compreendo por que a doença. Mas eu sei, meu Senhor, que está rigorosamente certo. Porque Tu és Deus. Eu sei que o Senhor está me ensinando alguma coisa nesse processo todo, como ensinou a Jó. Foi preciso Jó passar por tudo que passou para poder dizer: agora eu te conheço.
Agora eu sei quem tu és. Agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia só por história de carochinha. Antes tu era um Deus Papai Noel. Agora não. Agora tu és o Deus soberano. Por isso, meu Senhor, ao teu nome seja a glória eternamente. Amém. Ah, irmãos queridos, como nós somos tolos. Eu tenho ensinado os meus meninos ali dentro e na conversa com eles eu vejo claramente como os pais são negligentes no ensino aos filhos do que eles deveriam realmente ensinar. Estou batendo com eles nessa tolice do tamanho do mundo de viver com o smartphone na mão o tempo todo, vendo besteira. Eles não aprendem absolutamente nada com o smartphone na mão. Nada, nada, nada. Só tolice, 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 tolice. E os pais patrocinam isso. Como nós somos tolos, irmãos. Como nós minimizamos a glória de Deus, por exemplo, e colocamos essa glória na criatura de Deus. Como fazemos, por exemplo, novamente com os pastores. As igrejas idolatram os pastores, glorificam os pastores. Quanta tolice! Brigam por causa de pastores. E como eu disse para vocês, quem pensar que a igreja hoje é diferente da igreja primitiva, quem pensar que o Israel de Deus hoje é diferente do Israel de Deus lá do Velho Testamento, é um tolo, 100% tolo. Veja o que acontecia na igreja de Corinto, já acontecia isso. A idolatria de pastores, disputa por pastores. 1 Coríntios 3, 18 a 23. Ninguém se engane a si mesmo, seus tolos. Não se engane a si próprios. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, não idolatrem pastores. Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Havia intrigas na igreja, um grupo era de Paulo, outro grupo era de Apolo, outro grupo era de Cefas. Bando de idiota, bando de tolos. Paulo diz isso. Estão glorificando homens. Vocês não sabem que seja vida, seja morte, sejam coisas presentes, sejam coisas do futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que é que vocês sabem sobre Deus? Percebem a riqueza da sabedoria de Deus que vocês estão colocando em homens? Isso já acontecia, irmão, na igreja primitiva, lá no primeiro século. Hoje não é diferente, não. Ah, pastor tal é fulano, pastor isso, não sei o quê, pastor não sei quem é esse, pastor não sei o quê. Meu Deus do céu. Portanto, irmãos, a mesma tolice dos coríntios lá, a mesma estultice que Paulo diz aqui. E eles se julgavam sábios, hein? Por isso que ele está dizendo que a sabedoria de vocês é tolice. É a mesma de hoje, irmãos. O homem é homem. Como diz minha irmã, desde que o homem é homem. Pense numa frase filosófica profunda. O homem é homem desde que o homem é homem. Não vai mudar nunca. Só na glória. Pensando que eram sábios, os coríntios, achando que sabiam alguma coisa sobre Deus, estavam se enganando a si mesmos, glorificando seus pastores, elegendo líderes humanos segundo as suas carências. Assim mesmo, pessoas da igreja elegem um Deus que não é o Deus da Bíblia, segundo as suas carências. E projetam isso em pastores que dizem o que eles querem ouvir.
Isso aqui é um pastor de Deus. Que Deus? O seu Deus. O Deus que você inventou. Pois esse pastor é um falso pastor desse falso Deus e você é um falso crente. Está tudo certo no caminho do inferno. Irmãos, tudo começa e termina em Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Por isso que ele diz no final, porque dele, esse dele que ele está falando aqui é Jesus. Porque dele, para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que Paulo está ensinando aqui. Essa é a explosão de Paulo. Tudo que foi criado por Deus em Cristo Jesus. Lembra de João 1? Há uma Bíblia que foi escrita em ordem cronológica de acontecimentos. Pois o primeiro versículo dessa Bíblia não é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é não. O primeiro versículo dessa Bíblia é: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por meio dele. O primeiro versículo dessa Bíblia, em ordem cronológica de acontecimentos, de revelação de Deus, é o capítulo 1 de João, do Evangelho de João. Porque, de fato, tudo foi feito por Deus em Cristo Jesus. Ele era o Verbo. Ele era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. O haja luz era o Verbo. O Verbo é Cristo, Jesus, o Filho. E no final, todas as coisas convergem para Ele. Todo joelho se dobrará diante dele e dirá: Tu és o Senhor. Olha, irmãos, Ele é o Criador. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Por isso nós precisamos conhecê-lo cada vez mais pelo estudo diligente da sua palavra, porque a sua vontade revelada está na palavra, não está em me disseram, Deus me disse, não sei quem. Isso é tudo tolice. Coisas do anticristo. Mesmo sabendo que nunca conheceremos o Senhor Deus totalmente, a não ser o dia que chegarmos na glória. Antes disso, não nos é dado conhecer. Só nos é dado conhecer aquilo que Ele revelou a nós, nas Escrituras Sagradas. Afinal, a sua glória vai muito além do que podemos pensar e imaginar nesse mundo aqui. Se eu sou finito, eu não posso imaginar o infinito. Eu não posso sequer imaginar o infinito. Imagine saber. Portanto, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Agora o versículo 35. Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Ô seu Jó, o que é que você pensa que é? Quem lhe disse que você tem algum direito? Aqui no versículo 35, irmãos, nós podemos ver quão atrevidas são as nossas reivindicações diante de Deus. Quão tolos são os nossos supostos direitos diante de Deus. Conforme se ouve em quase todos os púlpitos, Deus nos deve. Havia até um cântico que era cantado há pouco tempo atrás nas igrejas aí. Que maravilha. Restitui. Eu quero de volta o que é meu, não sei o que devolve. O que é que você tem, meu amigo? Que já não lhe foi dado. O que é que Deus tem para restituir para você? Quem é você? O que é que você sabe de Deus? Nada. Quem canta um cântico desse não sabe quem é Deus. Pensa que é crente. Pensa que está adorando a Deus com uma asneira dessa. Veja o conhecimento apostólico. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem é esse que tem crédito diante de Deus?
Lembra o que lemos aqui no texto do boletim? Não por obras. Fomos salvos pela graça. Sabe o que é graça? Favor não merecido. Fomos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Se houvesse alguma obra minha, eu ia dizer, eu tenho crédito sim. Eu quero de volta o que é meu. Aí sim eu podia dizer, eu quero de volta o que é meu. O que é teu mesmo? Tu é quem mesmo? Quem te fez? Ora, se Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas em Cristo Jesus, quem lhe pode cobrar alguma coisa? Quem lhe pode pedir restituição? Se tudo que nós temos, a começar pela vida, foi nos dado pela graça, portanto, tudo pertence a Deus, o que é que nós podemos lhe cobrar? Aqui nós podemos observar um outro aspecto da nossa tolice. Feito criança. Egoísta. Criança é o maior poço de egoísmo que existe, é uma criança. Ele quer tudo, quer tudo, quer tudo, quer tudo e não quer nem saber. Eu quero e quero e chora e se escabela e você termina dando e fabrica um egoístazinho, porque não sabe dizer não para o filho pequeno. Então, irmãos, você vê a gente do mesmo jeito. A gente quer barganhar com Deus. Eu fui visitar um irmão, que o irmão Antônio uma vez me levou no hospital, e lembro bem disso. Um homem cheio de tumores por todo canto, e eu vi que esse homem estava morrendo. Mas ele me disse para eu orar por ele, pastor, ore para Deus me salvar. Porque se Deus me salvar, eu vou construir uma igreja não sei onde. Imagine se Deus precisa daquele sujeito para fazer uma igreja. Então ele queria barganhar com Deus. Se Deus me salvar, eu vou construir uma igreja. E o que é que Deus quer igreja para quê, rapaz? Coitado do pobre. Eu não disse nada, o homem estava morrendo e ele não ia querer saber não, que ele não queria. Para ele estava certo. Eu disse, tá, irmão, Deus pode salvar o irmão? Pode. Ele pode curar o irmão? Pode. Mas não é por causa da sua igreja, não. Isso aí eu conversei, não é por causa da sua igreja, não. Que você quer fazer. A gente pensa que Deus precisa da gente de alguma forma. Ou então que Deus vai nos pagar. Se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Não é assim, irmãos. Como eu trabalho para a obra do Senhor, o Senhor vai me abençoar. O que é a obra do Senhor? É vir botar flor aqui na frente do púlpito? É deixar a igrejinha toda ornamentada? Na sua cabeça é isso que é a obra do Senhor? Eu vejo, por exemplo, as reuniões da SAF aqui, as mulheres dizendo isso, então estamos trabalhando na obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? É aquilo? Irmãos, todas essas concepções são fruto do desconhecimento de Deus. Mas desconhecimento total. Sabe o que é que Deus diz sobre isso? Pela boca de Paulo, lá em Atenas. Deus não é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Deus não precisa de nada. Deus é Senhor da criação. Pois Ele mesmo é quem dá a tudo vida. É Ele quem dá respiração e tudo mais. Deus não precisa de você. Atos 17, 25. Ou seja, não há nada que possamos apresentar a Deus para nos creditar. Nada. Porque tudo que nós possamos fazer para Deus, já foi Ele que fez em nós e através de nós, para que nós retribuamos a Ele. Portanto, eu não tenho crédito de nada, eu estou só retribuindo. Irmãos queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos adorar a Deus na beleza da sua santidade e não de acordo com as nossas invenções. Quando buscamos a Deus conforme a sua justiça, como Jesus disse, aí as demais coisas nos serão acrescentadas pelo nosso trabalhar consciente, confiante, certo de que estamos trabalhando de acordo com a vontade de Deus. Nós é que estamos nos enquadrando na vontade dele e não ele que vai se enquadrar na nossa vontade.
O que Deus quer de nós é a nossa santificação. O povo que Ele escolheu, que Ele elegeu desde a eternidade, que chama no tempo oportuno, e que salva e que vai santificar, Ele só quer isso, sejam santos. Ele disse isso desde lá da nação que Ele formou em Abraão. Lá em Levíticos 11. Ouve Israel, eu sou o vosso Deus. Eu sou o Senhor, e eu sou santo, portanto, vocês serão santos como eu sou santo. É só isso que Deus quer de nós. O que é ser santo? É andar de acordo com a vontade dEle. E onde é que está a vontade dEle? Na Bíblia. Aos Tessalonicenses, Paulo ensina também os irmãos chafurdando lá na prostituição. Igreja, hein? Era uma igreja. Era uma igreja. Paulo não escreveu para o povo do mundo, não. Era uma igreja. Abstende-vos da prostituição. O que Deus quer de vós é isso. A vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Deus nos criou para Ele, irmãos. Deus nos criou para a sua glória. Não foi para o nosso prazer que Ele nos criou, não. Ele nos criou para o prazer dEle. Deus não é fiel a nós, não. Ele é fiel a Ele. É assim que Paulo termina o seu grito de louvor e adoração. Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele. Onde é que nós estamos aqui? Em nenhum lugar. Nós estamos aqui apenas na possibilidade que nós temos de conhecer isso. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Só essa é a nossa parte. Conhecer isso e tributar a Ele todo esse poder, toda essa honra e toda essa glória. Provavelmente, a maioria de vocês que está aqui nunca ouviu uma pregação dizendo isso. Só ouve pregação dizendo que Deus quer me abençoar, que Deus quer me abençoar, que Deus quer me abençoar, que eu é que sou importante. Deus é meu empregado. Só não diz essa palavra, mas é mais ou menos isso que no frigir dos ovos, é mais ou menos essa impressão que fica. Eu fiquei muito feliz quando um dia desse uma irmã veio nos visitar aqui e disse isso para mim. Pastor, eu não aguento mais ir a igrejas, ouvir pregações que eu sei que aquele homem está querendo me agradar. Pois a mulher disse isso para mim aqui. Eu não aguento mais ouvir pregações agradáveis a mim. E até que enfim, uma pessoa com discernimento. Irmãos, nós sabemos por ouvir dizer que Deus é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Isso quer dizer, Ele é eterno. Na verdade, nem tem princípio, nem tem fim. Portanto, todas as coisas estão nele. Todas as coisas estão nele. Nós precisamos saber isso não apenas de ouvir dizer, mas de verdade. O apóstolo sabia que todas as coisas, mesmo antes de existirem, mesmo depois que vieram a existir, mesmo aquelas que ainda haverão de existir, todas são de Deus, por meio de Deus e para Deus na pessoa de Jesus Cristo. E para louvor da sua glória. Nós podemos ver, queridos, desde o início das Escrituras, segundo a revelação de Deus na sua palavra, o seu desejo, inclusive, escutem o que eu vou dizer para vocês agora aqui. De acordo com as Escrituras, o desejo maior de Deus não é salvar os seus eleitos. Eita, pastor, o que é isso? Que heresia é essa? Mas não é não.
O maior desejo de Deus é o louvor da sua glória. É para isso que Ele salva os seus eleitos. Para receber essa glória dos seus eleitos. Mas isso é só consequência. O que Deus quer e vai fazer, doa quem doer, arrebente onde arrebentar, é a sua glória. Ele criou todas as coisas, foi para a sua glória. É isso que quer dizer, por meio dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Inclusive a salvação dos eleitos. Nós não somos nada, a não ser objeto do amor de Deus. Glória a Deus por isso. Pois saibam, não é a nossa salvação a prioridade de Deus, não. A prioridade número 0 dele é a sua própria glória. Aí, para atingir a sua própria glória, que ele decretou desde a eternidade, ele salva os que ele quis. É assim que funciona o negócio. Mas os ensinamentos da igreja, ao longo da história da igreja, não o ensinamento da Bíblia. O ensinamento da igreja é que o que Deus mais quer neste mundo é a nossa salvação. Não é. Isso é um ensinamento errado. Isso é uma visão errada da glória de Deus. Isso é colocar a glória em nós. O maior desejo de Deus, e Ele fará assim, é o louvor da glória do seu nome. E é por isso que os eleitos são salvos. Para louvor da glória de Deus. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, quer dizer exatamente isso. É a glória de Deus que traz todas as coisas à existência. Desde o haja luz, haja firmamento, haja isso, haja aquilo, façamos o homem. Todas essas coisas foram feitas por ele, por meio dele e para ele. E para a sua glória, irmãos. A ele, pois, a glória é eternamente. Nós somos só meio para essa glória de Deus se manifestar. É por causa da glória de Deus que Ele salva os seus eleitos. E mais, é por causa da glória de Deus que os preteridos são condenados ao inferno. Aí é que fica difícil da gente entender. Mas a maioria dos homens e mulheres do mundo inteiro, na história da criação, a maioria, mais grande maioria, quem disse isso foi Jesus. Poucos são os salvos, poucos são os que entram pela porta estreita, poucos são os que vão pelo caminho apertado. Foi Jesus quem disse isso. Pois bem, a maioria vai para o inferno para a glória de Deus. Isso é que é mais complicado da gente entender. Aí só me resta gritar: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, meu Deus. E eu te louvo mais ainda, porque o Senhor, aprove ao Senhor se revelar a mim e me dar esse conhecimento. É claro que isso é uma verdade que nos choca. Porque é diferente de tudo quanto nós já ouvimos até hoje nas igrejas, nas pregações, nos púlpitos, que insistem em pregações, principalmente na nossa era pós-moderna, em pregações humanistas, pregações de autolouvação do próprio homem. Por causa do pecado, nós somos tendentes a satisfazer a nós mesmos. Por causa da cultura pós-moderna, nós somos, o nome é esse, hedonistas, aqueles que cultuam o próprio prazer. Queremos satisfazer a nós mesmos. E tentamos usar Deus apenas como meio para esse fim. Eu quero é a autoglorificação minha. Eu quero é a minha autossatisfação. Eu quero um Deus que me. Eu viver em função dele, nem pensar. Nunca me ensinaram isso. Porém,
segundo a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, nós precisamos, na verdade, buscar diligentemente essa sabedoria, esse conhecimento. Porque assim como todas as coisas, nós existimos exclusivamente para louvor da sua glória. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. É assim que o homem termina o seu grito de louvor, de adoração. Que Deus nos conceda, irmãos, graça para assimilar essa riqueza em profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E mais graça ainda para pôr esse conhecimento em prática, sabendo que tudo isso acontece para louvor da sua glória. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.